Bom, gente, só para fechar aqui todos os métodos, eu vou passar cada um e eu vou dar uma pincelada aqui do que a gente viu, tá? Do método da substituição direta, o que deu para perceber é que ele é muito simples, né? Ele é muito simplificado. Então, para aqueles casos em que é fácil isolar a equação, né, as possíveis equações da equação original, é possível isolar x, ele até que é tranquilo, né, mas ele não é tão preciso, né, quanto os outros, ou você tem que saber com muita precisão o primeiro chute, tá? No método da substituição parcial, o que deu para perceber é que o fato de ter aquele R, ele ajuda bastante, né, para você mexer nesse valor desse xk da segunda linha. Então, ele facilita, mas mais uma vez, eu preciso ter várias equações a partir da primeira equação. Tá? E isso é uma desvantagem, porque você tem um trabalho algébrico em relação a isso, né? Tem um trabalho algébrico. Agora, o método de Wengstem. O método de Wengstem, ele é um método que também precisa das equações e subequações. Ele tem uma acurácia melhor e ele tem ele tem o XC, né? Ele tem o XC e tem o XK mais 1, que também é arbitrado, né, a partir do que se tem graficamente, né? Então, por isso que ele tem uma acurácia um pouco melhor, tá? Então, mais uma vez, eu preciso fazer isso para todas as equações, subequações que eu tenho daquela equação principal. Então, eu preciso isolar x, tá? Método da biseção. O método da biseção, tirando o fato de que eu preciso ficar pensando em f de A vezes P positivo, negativo, isso é um pouco trabalhoso, ele vai bem, né? Ele vai bem. Se você pegar uma equação mais complexa, ele vai bem mesmo, porque eu não preciso isolar x, mas é claro, eu preciso saber com certeza qual é a região em que o x se encontra. Mas com testes de alguns intervalos maiores, né, você consegue ir encaminhando o quanto que vale esse intervalo, né? Você consegue ir notando quanto que está valendo esse intervalo. Então, acho que vale a pena, tá? Vale a pena. Por uma questão exploratória, eu acho que vale a pena sim você fazer o método da biseção. Método regula-Fauci. O método regula-Fauci, da mesma maneira eu tenho que saber o intervalo, eu preciso saber o f de A, o f de B, aliás, eu preciso saber quanto vale A e quanto vale B, que é o intervalo. E aqui agora eu tenho um f de C que não é mais a média, porque aqui, aliás, P era a média na biseção, né? Agora não, agora eu tenho um valor de C que não é média, eu tenho um valor de C que é tirado a partir do que se tem dentro do gráfico, mas o que se tem também da ideia da derivada primeira do que eu tenho dessa equação. Porque se você lembrar, tá, você fazendo a derivada, o que são os pontos de máximo e mínimo, né, ou os pontos de derivada, né, quando você faz a derivada primeira e iguala ela a zero, você tem um x em que eu tenho uma das raízes, tá? Como a gente fez lá na mão, tá? Como a gente fez lá na mão, você consegue também encontrar essa opção de raiz ou de vértice, que é muito, muito importante ter. Eu tenho agora método regula-Fauci, tudo, até que foi simples, não foi tão difícil. E o método de Newton. O método de Newton é o método, sem dúvida, mais utilizado dentro dos processos de engenharia, tá? Mas aqui eu preciso saber a derivada primeira, tá? Eu preciso saber a derivada primeira da equação. E aí, isso às vezes é uma dificuldade danada, tá? É uma dificuldade bem grande. Então, você é capaz de ficar
pendendo entre o método de Newton, o método da regula falsi e o método da bisseção. Eu, Agnes, preferiria o método regula falsi, se eu não sei a derivada primeira, tá? Eu iria preferir. Para os casos, então, que eu tenho esse objetivo de saber o zero de função, né? Quais são esses casos dentro dos casos da engenharia, os exemplos, né? O exemplo da concentração da equação de nível de oxigênio, ele é típico, tá? É muito, muito típico mesmo. Então, em outras questões que permeiam a engenharia, eu não recomendaria esse método. Eu tenho outros métodos. Então, quando eu tenho mais de uma equação, eu trabalho com métodos diferentes. Quando eu tenho equações diferenciais, outros métodos. Então, quando eu tenho equações simples, que eu igualo a zero, eu preciso encontrar a raiz daquela equação, aí sim, eu venho para esses métodos de zero de função, tá? Então, o método regula falsi e o método de Newton, acho que seriam os métodos mais legais. Agora a gente vai fazer a aplicação para aquele método, para aquela equação do nível de oxigênio que a gente já vinha trabalhando na semana anterior, tá? Então você já tá com ela na cabeça. No material a gente já tem ela derivada, eu já fiz um vídeo sobre ela derivada, então eu já vou botar aqui, tá bom? Muito obrigada e até mais!